eu sou a Lu Ribeiro, esse é o Lu Explica e já inicio o vídeo pedindo para que vocês deem o joinha, compartilhem, comentem e se inscrevam no canal, beleza? E não esquece de ativar o sininho. Bom, como vocês viram, o título do vídeo de hoje é Feminismo no Brasil e Coisa Mais Linda. No caso, a série, tá? Para quem não conhece, a série está na Netflix. Essa semana vai estrear a segunda temporada, então dá tempo de vocês correrem. A segunda temporada estreia dia 19, tá? Então dá tempo de vocês correrem lá e conhecerem a primeira temporada dessa série, que é fantástica. Aí vocês me perguntam, mas Lu, o que é que tem a ver o feminismo no Brasil e a série Coisa Mais Linda? Gente, muita coisa. Principalmente um ponto específico que eu quero conversar com vocês sobre o feminismo no Brasil. Eu lancei uma enquete essa semana lá no meu Insta, inclusive se vocês quiserem me seguir, meu Instagram tá aqui, sobre a questão de uma menina, né, ter sugerido que eu falasse um pouco do porquê o feminismo ser um movimento tão branco. Então, por que tantas mulheres brancas? E a gente sabe que de um tempo para cá, de uns anos para cá, muitos anos, né, o feminismo negro surgiu e é um movimento extremamente necessário. Algumas mulheres que não têm um conhecimento histórico, elas perguntam, né? Mas feminismo é uma coisa só, a gente já luta pela minoria. Não é bem assim, galera. E a gente vai conversar um pouco sobre isso. Para iniciar o vídeo, eu queria muito conversar com vocês sobre um diálogo da série Coisa Mais Linda entre as personagens Malu e Adélia. Malu, ela é de São Paulo, branca, ela está passando por uma mudança muito drástica na vida dela, eu não vou dar tantos spoilers. E a Adélia é uma mulher negra, doméstica, e a série se passa entre 1959 e 1960. Fica lá, o foco é o Rio de Janeiro, mas existem alguns trechos que acontecem em São Paulo. Sabendo disso, desse contexto, né, a gente vai conversar um pouco sobre o diálogo para que eu converse com vocês e faça esse link sobre o feminismo no Brasil e responda esse pedido da minha seguidora do porquê existe essa questão, né, do feminismo negro, do feminismo branco e por que branco, né? Vem comigo. Eu anotei aqui no meu caderninho, imitando Rita Von Hunt, que ela pega a cadernetinha dela para comentar algumas coisas e é bem eficaz, tá, galera? Então, o diálogo entre as duas é o seguinte, Adélia e Malu, tá? Chega, Malu. Para de olhar pro seu próprio umbigo. Tudo eu. Eu fiz, eu perdi, tudo eu. A gente perdeu. Direito de trabalhar. Eu trabalho desde os 8 anos. A minha avó nasceu numa senzala e é difícil. Muito mesmo. Eu trabalhava 7 dias da semana, saía de casa às 4 da manhã, ficava 1 hora no ônibus, mais 1 hora na volta, chegava e a Conceição estava dormindo. Tudo para pôr comida na mesa. Isso sim é relevante. Esse diálogo acontece no contexto seguinte. Malu e Adélia, Malu convida a Adélia para fazer parte de uma sociedade para que ambas abram um clube de música. E acontece uma chuva e elas acabam perdendo tudo. E Malu fica desesperada porque ela começa a ser bem egoísta, inclusive nos comentários dela. E aí a Adélia traz isso. A Adélia é mãe solteira, certo? O que para a época também existia muito preconceito, quer dizer, ela era negra, morava no morro, mãe solteira, né? Então, assim, N fatores que agravam a situação de Adélia. E aí, Malu se preocupa porque perdia o sonho dela, a vontade dela de trabalhar, porque ela disse que todas as pessoas decidiam por ela, porque as mulheres não tinham aquela coisa da decisão própria, já que a mulher ainda estava naquele contexto de ser condicionada só para casar, e as mulheres que fugiam disso eram mal vistas pela sociedade, inclusive tinha um lance do comprometer o nome da família, e a Adélia, ela só queria criar a filha dela, né? Então, assim, vejam como as lutas eram diferentes. Uma era privilegiada, tinha para onde voltar, tinha a casa do pai, mesmo eles tendo brigado, se ela pedisse desculpa, ela poderia voltar, e a outra não tinha escolha, ela tinha que trabalhar, porque ela tinha que colocar dinheiro em casa, porque ela tinha que dar de comer para a filha dela. Então, vejam a diferença das lutas. E aí, o que é que acontece?
Dentro desse contexto, eu fiz umas anotações aqui muito relevantes com relação a algumas datas e alguns nomes de mulheres. A gente precisa conhecer, gente, o que foi o movimento feminista aqui no Brasil, como ele iniciou. A série se passa entre 1959 e 1960 e nesse período existiu a questão do contraceptivo, a questão da luta pela igualdade de trabalho, né, a questão da luta do voto. Vejam, saúde preventiva, igualdade de gênero, proteção contra a violência doméstica, equiparação salarial, apoio em casos de assédio. Então, essas lutas lá nos anos 60 estavam rolando. E se a gente for ver hoje, essas lutas continuam acontecendo. A gente continua lutando por tudo isso daqui, né? E aí, respondendo a pergunta da minha seguidora, né? Por que o feminismo é tão branco? Gente, é um pouco óbvio se a gente for olhar a questão histórica, tá? Vamos lá. Em 1823, deixa eu me corrigir aqui se eu estiver errada. Estou errada. Em 1827, sou péssima com data. Em 1827, a primeira escola para mulheres estava abrindo, né? Eu comentei isso até no vídeo passado. Dá uma voltada lá, dá uma estudada lá para que vocês voltem pro daqui, que tem informações relevantes lá. E aí o que acontece, gente? Lá em 1827, a primeira escola foi fundada, mas a abolição, a escravidão tinha acabado, entre aspas, não fazia tanto tempo assim. As mulheres negras ainda estavam enquadradas na questão dos serviços domésticos. Elas eram associadas, inclusive na série, a Adélia, ela é confundida várias vezes com a empregada, com a babá, e as pessoas ficam indignadas porque Malu se associou a uma negra. Existe uma parcela da sociedade que fica com a mulher branca, confia numa mulher negra para fazer sociedade, né? Então, existe essa questão. E aí, voltando, gente, então as mulheres brancas, elas tiveram mais oportunidade de ter conhecimento. Tanto é que quando as escolas foram fundadas e quando as mulheres começaram a estudar e buscar mais conhecimentos e outros tipos de leituras que não os romances românticos, eu digo, isso daí impulsionou que elas começassem a perceber as coisas de uma outra maneira. Quer dizer, o movimento feminista começa lá junto com a Revolução Francesa, dentro do contexto da igualdade, da fraternidade e daquela coisa toda, e ela nasce, o movimento feminista ele nasce ali, né, junto com aquela movimentação política. Então, as mulheres começam a ter conhecimento daquilo e começam a buscar isso também aqui no Brasil. Só que o que rola? Quem tem acesso ao conhecimento são as mulheres brancas. Por mais que elas também lutassem pelas mulheres negras, óbvio que não era a mesma coisa de uma mulher no seu lugar de fala lutar pelas suas próprias causas. As lutas eram diferentes, as classes sociais eram diferentes. Isso pesava, certo? E isso pesa até hoje. Por isso que é tão necessário essa movimentação feminista negra. E as feministas brancas, elas têm que abraçar e têm que concordar sim com essa movimentação. Tá? E aí, o movimento feminista no Brasil, tá? A gente tem o feminismo conservador, que é a Berta Lux, tá? Tem até a fotinha dela aqui. Todo mundo que eu tô falando tá aparecendo as fotinhas aqui do lado, tá, gente? Ela fundou a Federação Brasileira para o Progresso Feminista em 1922. E esse foi o primeiro movimento sufragista aqui no Brasil, certo? Então vejam o quanto houve um caminhar para a gente chegar até onde a gente chegou hoje. E quanto a gente ainda tem que andar. Porque, vê, em 1827, a primeira escola para mulheres, a primeira escola pública, tá? Para mulheres foi fundada aqui no Brasil e só em 1922 houve um movimento sufragista. Então aí que a coisa começou a rolar. Quer dizer, eu quero votar, eu quero ter participação, eu também sou uma cidadã. Né? Então, inclusive, quando as mulheres começaram a votar, que foi um direito adquirido lá no governo de Getúlio Vargas, era na intenção de ter mais eleitoras, não na intenção de, nossa, realmente as mulheres são vistas também como cidadãs. Não, Getúlio Vargas não foi bonzinho não, galera. Getúlio Vargas ele só fez isso daí porque ele queria mais eleitoras. E existia aquela coisa, né, de as mulheres vão votar no candidato mais bonito. Né? Não que Getúlio Vargas fosse, mas existia também essa questão, tá? Como se a gente fosse bem acéfala.
E aí, existem algumas coisas que eu quero deixar claras aqui para vocês, tá? Entre 1822 e 1889, Nícia Floresta, né, ela viveu nesse período, ela foi fundadora da primeira escola para meninas no Brasil e ativista pela emancipação feminina, tá? A gente teve greves, a primeira foi em 1907, que foi a greve das costureiras, e em 1917 houve uma influência das europeias, que eram das indústrias têxteis, trouxeram essas ideias aqui do Brasil, para o Brasil e começou a greve também das mulheres das indústrias têxteis aqui no Brasil, tá? E em 1928 é autorizado o primeiro voto feminino, que foi no Rio Grande do Norte, tá? E foi eleita a primeira prefeita do país, Alzira Soriano de Souza, em Lages, no Rio Grande do Norte. Ambos os atos foram anulados, quer dizer, mas isso aqui já deu gás, quer dizer, então se a gente lutar, a gente consegue. Uma mulher conseguiu ser eleita prefeita, certo? Então, vejam o quanto o feminismo ele é político, tá? Gente, desassociem essa coisa do movimento feminista ser um movimento, ai, vamos amar a todas, a gente tem... Não, é um movimento que luta por equidade, certo? E que precisa ser associado à política, tá? E a política anda junto com essa luta pela equidade. E aí, para a gente fechar esse vídeo por hoje, se vocês quiserem uma segunda parte, vocês vão ter que comentar aí, porque tem muita coisa para a gente falar sobre o movimento feminista, tá? A gente tem, dentre os períodos ditatoriais, houve uma força na luta feminista, tá? Quer dizer, a luta feminista também estava lá, lado a lado pela redemocratização do Brasil, e em 1960, que é o período onde acontece a série, a gente vai ter uma luta também em uma mãos dadas com as outras minorias, que são os homossexuais, certo? Os negros, os deficientes, enfim, o movimento feminista começa a abraçar mais outras minorias, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem comentar. Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo, beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado novamente. Beijo, até segunda-feira. Tchau, tchau.